Gambito da dama, variante catalã com bispo b4. d4, d5, c4, e6, cavalo f3, cavalo f6, g3. Nessa sequência nós temos uma interessante possibilidade de bispo b4 cheque, jogando no tipo a Índia da dama ou Bogo-Índia, procurando atrapalhar o desenvolvimento das brancas. Por inversão de lance, chegamos na partida Gelfand e Veskov no Campeonato Mundial de 2010, em que o Veskov usou essa abertura de negras. Bispo D2, também cavalo de BD2, D toma C4, bispo G2, deixa um certo desconforto no desenvolvimento das brancas, mas segue com mais ou menos com os mesmos planos da partida. Bispo D2, bispo E7, bispo G2, roque, roque, C6, bispo F4. No mesmo torneio, o Veskov tentou B6, depois de cavalo C3, bispo B7, torre C1, cavalo de BD7, C toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, E toma D5, dama A4, bispo F6. Talvez aqui o melhor seja torre A8, em vez de bispo F6, depois de torre toma C6, que é um lance difícil de ver, mas bem lógico. Bispo toma C6, dama toma C6, torre A8, dama toma D5. É lógico porque caem dois peões centrais pela qualidade. Cavalo F8, dama B5, cavalo E6, bispo E3, torre C8, torre D1. Aqui o grande mestre brasileiro lutou bravamente, mas não foi possível escapar da força do Aronian, que seguiu cavalo C5, H4, H6, bispo H3, A6, dama B4, torre C6, torre C1, torre toma E3, a opção prática interessante. Não pode deixar as brancas irem consolidando e avançando no centro de peões. F toma E6, cavalo D3. Partida transmitida ao vivo já dá a esperança que o Giovanni poderia escapar aqui com esse golpe tático interessante, já que, por exemplo, não pode capturar o cavalo porque a torre está caindo em C1, mas as brancas conseguiram sair dessa com torre toma C6, cavalo toma B4, torre C8, um contragolpe que recupera vantagem, recupera o material, mantém toda a vantagem do centro, né? Cavalo toma 2, E4, cavalo B4, E5, bispo E7, rei F2, rei F8, rei E3, rei E8, rei E4, F6, torre toma D8, bispo toma D8, D5. Ainda há possibilidade de defesa aqui, mas claro que a vantagem das brancas é muito grande, principalmente devido ao posicionamento do rei, bem centralizado. F toma E5, D6, cavalo C6, bispo C8, talvez aqui A5, apesar de vantagem das brancas ainda, seria uma boa alternativa. Bispo F6, G4, G6, G5, H toma G5, H toma G5, bispo D8, bispo toma 6, rei D7, bispo B5, rei D6, bispo toma C6, rei toma C6, rei toma E5. O Aronian está procurando esse final aí, e está muito ganho, peão a mais, rei D7, E4, bispo E7, rei D5, bispo D8, B4. O Veskov abandonou. Voltando à partida principal contra o Gelfand, depois de cavalo de BD7 no lugar de B6, seguiu cavalo C3, cavalo H5, bispo C1, cavalo de HF6, podia voltar com o bispo, preferiu B3, B6, cavalo D2, bispo B7, E4, típico em todas as linhas da catalã, essa ruptura central, bispo B4, bispo B2, e como nas variantes da catalã o centro montado branco, as negras devem combater isso. Giovanni jogou C5, excelente ruptura central, E toma D5, C toma D4, cavalo B5,
E agora deveria seguir com E toma D5. Talvez não querendo entregar o par de bispos, seguiu a outra linha. Bispo toma D4, torre E8, C toma D5, A6, cavalo C3, bispo toma C3, bispo toma C3, bispo toma D5, com jogo igual. Talvez não gostou dessa continuação por manter o par de bispos, mas esse lance bispo H3 aqui para evitar a troca é muito arriscado, né? O Giovanni seguiu E5. F4, quebrando essas duas, deixaram as negras com muitos problemas. Por exemplo, se E toma F4, torre toma F4, problemas na coluna, com o peão central. A6, F toma E5, o Giovanni tentou cavalo toma D5, C toma D5, A toma B5, bispo toma D4, sempre o mesmo problema para as negras na catalana. Bispo C5, torre A8 ainda era mais resistente, mas a posição já está difícil. Bispo E5, cavalo E4. Agora, se tomar em D5, segue bispo toma C5, cavalo toma C5, cavalo F6, cheque, dando descoberto. G toma F6, bispo toma D5, com clara vantagem das brancas. Além do rei, a estrutura, vamos ter problemas para segurar os peões. Torre A8, bispo toma C5, cavalo toma C5, cavalo D6 e as negras abandonaram. Não tem muito jeito de defender, né? Por exemplo, se torre E7, segurando o bispo e o peão de F7, segue cavalo toma F7, torre toma F7, por exemplo, D6, seguindo dama F3. Depois de capturar com grande vantagem, o cavalo não está na casa fixa aqui em C5, por isso o Vescovi abandonou.